Olá, vamos dar continuidade aos cursos da Tenda. Esse eu vou falar especificamente sobre as guias que nós usamos para os nossos trabalhos. Hoje ficou muito comum ver várias pessoas das ruas, principalmente com as guias todas, mas a ideia do vídeo é tentar explicar o que é cada guia e como cada guia funciona, justamente dentro do nosso contexto religioso. Dentro da Umbanda, a guia ele não é só um colar ou algo que fica no pescoço. Ele tem um simbolismo religioso muito forte, além de ser um simbolismo magístico, litúrgico e de firmeza que tem para os médiuns e para os trabalhos que venham a acontecer. A guia é o ponto de força dos orixás na coroa dos médiuns. Então, quando nós firmamos uma guia, nós estamos ligando a nossa energia junto com a nossa energia dos orixás, ou dos trabalhadores, das entidades. Aquilo cria um campo de proteção áurico entre nós, médios, junto com as entidades que trabalham conosco e que as utilizam. Então, ela tem todo um ritual de preparação, de utilização, de tudo que a guia precisa ser feito. Quando dizemos que a guia personifica o orixá, a gente não está falando de forma simbólica, isso é algo real que acontece dentro da utilização da guia. Quando você a cruza no terreiro e você coloca ela, você está trazendo aquela vibração daqueles orixás e guias para você. A guia, ela funciona como uma proteção para o médium, como um condensador de energias, então as entidades e os orixás podem usar aquela energia para aumentar a vibração dos médios, mas basicamente é uma proteção que nós temos. Normalmente toda energia descarregada de forma negativa, ela é despejada para aquela guia. Só um detalhe, que existem vários tipos de guia. Essa em específica que eu estou falando são as guias de trabalho dentro da casa. Mas ela serve como se fosse uma proteção contra as energias que nós recebemos. Em alguns casos, muitos aliás, pode acontecer uma das guias romperem. Quando as guias rompem, normalmente é uma energia muito pesada que foi direcionada para os médios e essa energia acaba sendo jogada e direcionada para a guia. Tanto que a maioria das guias elas protegem o plexo solar e o coronário, de forma para evitar que aquele impacto chegue ao corpo físico do médium. Um detalhe, uma vez que a guia seja arrebentada, ela arrebentou por algum motivo, é necessário fazer o descarrego daquelas contas que foram juntas e logo em seguida pode refazer a guia normal. Você refaz a guia e passa todo o processo de firmeza dele de novo. Você não precisa mandar embora ou descartar aquelas contas que foram rompidas. Uma questão também que nós temos que pensar é na feitura das guias. As guias elas são feitas de materiais naturais, então você tem que estar atento à forma que você vai produzir a sua guia. Todo o processo da Umbanda tem algum ritual e todo ritual existe por um motivo. A guia não deixa de ser parte desse ritual. Então ela pode ser composta de pedras, pode ser composta de sementes, pode ser composta de contas, que é o normal nosso. Mas normalmente toda guia ela precisa ser orientada. Por esse motivo, nós devemos pensar o seguinte: se eu tenho todo um ritual de montagem, eu não posso comprar uma guia pronta. As guias são instrumentos nossos, pessoais nossos. Então, as entidades utilizam aquilo como um instrumento de trabalho delas junto aos seus médiuns. Então, nós não podemos simplesmente comprar essas guias, colocar elas juntos e utilizar para o trabalho. Não tem fundamento nenhum nisso. Então, é preciso que o médium pratique, trabalhe e crie a sua própria guia, seguindo as orientações que as entidades passaram e as orientações que a casa passa. Uma das questões que a gente pensa é que os materiais importam. Por exemplo, a porcelana veio do caulim, que é uma pedra, e o cristal que a gente utiliza nas guias vem do quartzo. Então são elementos naturais que trazem a informação e a vibração natural. Como eu tinha falado no vídeo anterior, a Umbanda não permite nada de plástico, muito menos guia. Então, ela precisa ter a energia da natureza agindo junto com a vibração da entidade ou orixá,
atuando junto aos médios. Bom, uma coisa importante de entender que todas as guias existem funções e formas que se trabalham de modo geral. Então, por exemplo, eu tenho a guia de proteção. Essa aqui é uma guia de proteção, correto? Ela é uma guia um pouco maior, onde você coloca no pescoço, ela chega até o seu plexo, até o seu umbigo, desculpa. Na hora que você tem essas guias, ela é feita com uma miçanga menor, pode ser usado palha da costa, como pode ser usado fio de nylon, como esse aqui. Só que é interessante, no fio de nylon você tem um fio mais grosso. Eu uso, por exemplo, de 0.5 ou 0.6, porque mesmo recebendo carga, se o fio for muito fino, no movimentar ele pode também romper, tá? Então você tem todo esse tipo. Esse é um tipo de guia de proteção. Essa guia, especificamente, é uma guia feita para ser usada todo dia. Então você todo dia pode utilizar ela no trabalho, você pode colocar ela no pescoço, como tem para as mulheres, pode colocar ela nos braços. O importante é ela estar próximo da pessoa. Pode estar numa bolsa, numa mochila, num bolso. Essa é uma guia de proteção. Então, esta guia é uma guia que você usa no dia a dia, constantemente. Você tem as outras guias, que são as guias de trabalhos, que são, por exemplo, as guias dos orixás. Elas são feitas com umas contas mais grossas, elas são maiores, por exemplo, aqui é a conta número 6 ou 8, normalmente é 8. Usa-se 147 contas para poder formar essas guias. Então, por exemplo, nas guias dos orixás, nós seguimos as cores dos orixás. Eu tenho a branca de Oxalá, a marrom de Xangô, a vermelha de Ogum, a verde de Oxóssi, a azul de Iemanjá. A azul de Iemanjá é interessante citar, por exemplo, é muito válido, não obrigatório, mas é válido fazer a guia de Iemanjá com a conta transparente, com a conta de cristal. Por quê? É mais a representatividade das águas. Então, isso é algo que é interessante de ser feito. Você tem logo em seguida a guia de Yansan, e a guia de Oxum, tá? Essas são as 7 principais guias dentro da casa. Quando deve se fazer todas as guias? Quando você sentir orientação e necessidade de fazer, tá? Existem outras guias? Existem. Por exemplo, essa guia que eu utilizo, como eu sou filho de Xangô, eu tenho uma guia específica de cristal também para a parte das águas de Xangô. Como eu tenho uma que são das 3 linhas femininas, que era uma guia que quando eu comecei na Umbanda eu usava essa guia por conta de montagem mesmo e de orientação que foi me dado na época. Mas aqui tem cada uma as 7 contas das energias. Somado a isso, fora essas dos orixás, ainda existem as vibrações dos orixás em que elas podem pedir energias naturais. Por exemplo, como no caso que eu falei, sou filho de Xangô. Então, eu fiz uma outra guia específica com contas naturais e com pedras naturais, que foi o que ele pediu para que isso fosse feito. Então, eu fui no meu rio pegar as pedras, furar elas e preparar para fazer a guia de acordo com o que ele pediu. Seguindo essa questão de acordo com o que ele pediu, nós temos que ter consciência de que a guia não é para ser bonita, ou ser bela, o que for. A guia é para ser funcional e de utilidade para a entidade. Então não existe essa de embelezar a guia, não. A gente faz de acordo com o que as entidades pedem para se fazer dessas guias. Não adianta a gente tentar inventar para fazer isso ou fazer aquilo. A entidade pediu, você faz a guia de acordo com o que a entidade pediu. Por exemplo, na guia de Preto Velho,
Meu preto velho pediu para poder ser com lágrima de Nossa Senhora, búzios e uma cruz feita por mim. Então, você faz a guia, segue as contas que a entidade falou e continua. Já em outras linhas, como por exemplo na linha intermediária ou na linha de esquerda, nós seguimos as linhas de acordo com o que as entidades orientam. Por exemplo, na linha de intermediária, que é um caso em específico. Na linha de intermediária, que é um caso específico. Eu tenho uma conta que é do seu João, que trabalha comigo. Uma guia que é do seu João. Então ele pediu nesse formato. Já o cigano me solicitou uma guia que fosse nesse estilo mesmo. Com as contas aqui, vermelho, cruzando para o dourado que ele gosta e fechando com o selo que ele gosta. Então assim, foi uma orientação que me foi passada, não é algo que a gente tira da nossa cabeça. A gente escuta a orientação dos trabalhadores e segue ela de acordo com o que precisa. Outra guia, por exemplo, essa é uma outra natural, em que isso é feito com sementes, coquinho e toda a parte de búzios e ligação que a entidade pediu. Então, nós temos que entender a necessidade de seguir o que as entidades pedem. Agora explicando o porquê das 147 contas, principalmente nas de orixás. Nós temos que entender que 147 é 7 vezes 21. Então, o 7 representa as 7 linhas dos orixás. Representa as 7 vibrações primordiais que nós temos. Já o 21, seria 3 vezes 7, representa símbolos como perispírito, espírito e corpo, como passado, presente e futuro, como a união da perfeição, entende? Então, quando você tem 21 vezes 7, você chega nos seus 147 contas, que é o que nós usamos nas nossas guias. Então, a gente tem que pensar que o 147 é a sustentação das 7 linhas que nós temos dos orixás, correto? Juntamente com todo o outro simbolismo que existe também dentro da Umbanda, dentro desses processos que nós julgamos de numerologia. Outro ponto interessante sobre esses números, quando você vai fechar uma guia, por exemplo, seguindo esse exemplo aqui, quando a gente vai fechar a guia, a gente separa as 7 contas. Eu vou mostrar uma imagem que explica que a gente passa um fio de um lado, um fio de outro e puxa ele para a guia não ficar bamba. Quando a gente puxa essa guia, nós temos que fazer 3, 5 ou 7 nós, seguindo a mesma máxima. Então, de um lado, do lado de cá, eu dou 3, 5 ou 7 nós, e do lado de cá, eu dou 3, 5 ou 7 nós. Uma vez que eu faço isso, eu amarro, puxo, firmo e depois queimo a ponta para ela não soltar. Então, essa é a forma que você amarra a guia, tá? Uma coisa importante, a guia pessoal. Não se deve deixar ninguém botar na mão na sua guia. Não se pode jamais emprestar sua guia para ninguém. Preferencialmente nem demonstrar muitas guias você tem. Elas são de uso específico das entidades com você. Ela tem um ritual, existe um motivo dela estar com você. Então, ela não é transferível de uma pessoa para outra. Por exemplo, se você sai de um terreiro e vai para outro terreiro, você pode continuar utilizando suas guias, desde que siga mais ou menos o mesmo princípio que a outra casa tem. Porque a guia continua sendo uma ligação sua com a espiritualidade, não uma coisa solta, correto? Outra coisa interessante, que a guia, a quantidade de guias do pescoço não representa nada na questão hierárquica ou nada na questão de conhecimento ou vibração, nada disso. Então assim, a guia, ela representa seu compromisso com sua entidade, com seu orixá. E você deve seguir aquilo que você orienta, não só ir fazendo. Por exemplo, eu não vou encher de guia só porque eu acho que eu preciso encher. Isso não aumenta seu status dentro do terreiro, o status junto com a espiritualidade. Se você faz uma guia antes que seu trabalhador te oriente a fazer ela, provavelmente seu trabalhador ainda não vai estar nem o cruzamento necessário que ela precisa. Então, uma vez que você recebe a orientação, você faz.
O que é uma guia de todo mundo? É uma guia de proteção que nós usamos e a guia de Oxalá. Essa é a guia que você pode ter para poder trabalhar. Ah, eu recebi a intuição para fazer uma guia de esquerda. Faça, desde que tenha feito a de Oxalá primeiro. Então, assim, você pode seguir e ao mesmo tempo ter que tomar muito cuidado também com a vaidade em querer criar guias, coisas mirabolantes, coisas que você olha assim e não vê uma função específica naquilo que está sendo feito. Ah, eu preciso criar uma guia que simbolize a energia das pedreiras, igual o caso. Ok, é uma guia que vai ter algumas pedras. É uma energia natural. Ah, eu preciso fazer uma guia para Ogum e quero colocar espadas, não sei o que. Não precisa. Não precisa. Aí você tem que ver se é alguma coisa que a entidade pediu ou se é uma coisa que você quer fazer. Porque existe uma diferença muito grande entre o que a gente quer e o que a espiritualidade precisa. A gente tem que ficar muito atento nesse processo para não fazer coisas que não têm função. Um pouco sobre a firmeza das guias. A guia, para poder ser firmada, ela precisa passar por certos processos. O primeiro é a limpeza do material. Você tem que limpar ela, trabalhar ela, seja com sal grosso, seja com água, você limpa. Depois disso, você leva para cruzar. Tem como se cruzar no Congá, onde você coloca uma vela de 7 dias e deixa ela firmando aos pés do orixá. Ou tem como também pedir às entidades e trabalhadores para poder cruzar essa guia para você. Só que quem cruza essas guias? Os seus próprios trabalhadores. Imagina algo, uma entidade me pediu para poder fazer uma guia para ela. A guia é dela, então ela tem que cruzar aquela energia para poder ficar junto com você. Jamais o contrário disso. Tá? É basicamente isso que eu tenho sobre guias. Existem uma infinidade de guias que podem ser feitos. Isso, se você for pensado, tem muitas e muitas opções mesmo. Mas a gente tem que lembrar, guia não é adorno nem adereço. Guia é algo em que você está assumindo um compromisso com aquelas energias, está assumindo a sua necessidade e a sua obrigação junto àquilo. Então, tanto que quando você coloca a sua guia, você salda ela tanto quanto você salda um congá ou salda uma trunqueira. Por que você salda? É o respeito que você tem aos seus orixás. Então, toda vez que você vai colocar a guia, você pegou as suas guias, vai ser utilizada essas guias, você as salda para poder colocar elas junto a você. Não adianta simplesmente eu tratar isto como se fosse apenas algo que é utilizado pelas entidades ou é algo para poder demonstrar que eu tenho conhecimento e tenho tempo de casa, tudo isso. Não. As guias, elas são suas e dos seus trabalhadores e tem que estar ligado a você e aos seus trabalhadores. Então cuida com muito carinho das suas guias e quando elas arrebentarem, faça outra. Ela é sua proteção. Por isso ela é sua guia. Tá? Um abraço a todos. Axé a todo mundo.